Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula do nosso curso de fresamento CNC, comando Siemens 810D. Nessa aula, nós vamos falar sobre os dados de corte, dando uma continuidade na aula passada. Na aula passada a gente viu os dados de corte quando eu precisava trabalhar numa operação de fresamento. Agora nós vamos ver as fórmulas para cálculo de RPM e avanço para furação. Quando eu for trabalhar com broca, né? Então eu vou furar uma peça. Já sabemos que o S é o valor de RPM, né? Então como é que é a fórmula para a broca? A fórmula é a mesma. Então eu pego a velocidade de corte da tabela, agora uma tabela de broca, né? Vezes 1000, dividido por π vezes D, que é o diâmetro da broca, nesse caso. O que muda aqui é na fórmula de avanço. Muda um pouco, né? Lá no fresamento, nós tínhamos três dados aqui. Nós tínhamos o S vezes Z vezes FZ. Então, nós trabalhávamos com o número de dentes da fresa. Nesse caso de broca, vão ser apenas dois dados. Então, eu vou ter aqui o RPM calculado, vezes o avanço em milímetros por volta que está na tabela. Fica simples de uma vez. E o resultado também é em milímetros por minuto. O resultado do avanço, né? Nós temos aqui a tabela, apresentando aqui a tabela para vocês. Também uma tabela sugerida aqui com alguns materiais. Não estão todos aqui, né? Mas alguns para a gente poder trabalhar como exemplo, né? Então, os materiais estão aqui em cima na tabela, as velocidades de corte estão logo abaixo deles, então eu vou utilizar lá no VC da fórmula, né? O avanço em milímetros por volta está aqui onde eu estou passando o mouse, nessa tabelinha, e ele vai ser dado conforme o diâmetro da broca que você estiver usando para furar. Por exemplo, eu vou usar uma broca diâmetro de 10. O 10 aqui vai me dar um avanço em milímetros por volta para eu colocar na fórmula de 0,20. Se eu usar uma broca diâmetro de 3 milímetros, o avanço em milímetros por volta vai ser 0,10. Se eu utilizar um material alumínio, por exemplo, né? Quanto eu vou utilizar a velocidade de corte? Vai ser 100 metros por minuto. Se eu usar o cobre, vou usar 50 metros por minuto. Então, a tabelinha é essa aqui, bem simples de entender. Vamos ao exemplo 1. Por exemplo, calcular RPM avanço para furação conforme os dados seguintes. Então, ele quer furar um material da peça de cobre com uma fresa de 12 milímetros. Onde que está o cobre aqui na tabela? Está aqui em cima o cobre, logo abaixo dele, então, velocidade de corte, para esse cálculo, 50 metros por minuto. Então, anota aí, velocidade de corte, 50 metros. Quanto vai ser o diâmetro dessa broca? 12. Então, lá no cálculo de avanço, eu vou precisar saber o avanço em milímetros por volta. Ao lado do diâmetro 12, eu tenho o valor 0,24. Então, o que eu tenho que carregar da tabela para a fórmula? 50 metros por minuto de velocidade de corte, e ao lado do diâmetro de 12, 0,24 de avanço em milímetros por volta. Calculando aqui, substituindo os valores então. 50 vezes 1000, π vezes 12. 50.000 dividido por 37,68, eu já vou achar um RPM de 1.326 para furar essa peça de cobre, com uma broca de diâmetro 12. Achei o S, agora eu vou para o cálculo do avanço. 1.326 é o S que eu calculei, vezes aquele 0,24 que estava lá na tabela, ao lado do diâmetro da broca 12, 0,24, para lembrar aqui, né? Então, 1.326 vezes 0,24, eu vou ter avanço de 318 milímetros por minuto para esse exemplo, para essa furação de uma peça de cobre com uma broca diâmetro de 12. Exemplo 2. Calcular RPM e avanço para a furação conforme os dados seguintes. Agora o material é aço
de 20 a 30% de 0,20 a 0,30% de carbono e o diâmetro da broca é de 8 milímetros. Vamos ver então na tabela, né? Aço 0,20 e 0,30, diâmetro 8 da broca. Procurando o material aqui na tabela, eu achei aqui no primeiro já, aço 0,20 a 0,30% de carbono. Abaixo dele, velocidade de corte 35 metros por minuto. Qual era o diâmetro da broca? 8. Então, quanto é que vai ser o avanço em milímetros por volta? 0,18. Então, vamos recapitular. O que eu tenho que levar para o cálculo? 35 metros para a velocidade de corte e 0,18 para o avanço. Calculando, 35, que é a velocidade de corte, vezes 1.000, dividido por π vezes 8. Então, vai dar 35.000 dividido por 25,14. Cheguei à conclusão, 1.393 RPM para essa operação. Calculando o avanço, peguei lá aquele valor de 1.393, que é o S, multipliquei pelo 0,18, que é o avanço por volta, conforme o diâmetro 8 da broca, que a gente tirou da tabela. Conclusão, avanço 250 milímetros por minuto. Então, aí foi o final dessa explicação. Nós temos a RPM e avanço da aula passada, explicada para fresamento, e RPM calculado e avanço para furação com broca em alguns materiais, como a gente viu aqui. Então, isso vocês vão utilizar nas próximas aulas, na programação, e temos exercícios a serem feitos lá no livro de estudo, certo? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.